Vamos para a nossa sintonização, trazer presença, consciência do momento. Amanhã nós temos o eclipse solar parcial em Áries. Hoje a Lua entra em Áries às 17 horas e 36 minutos e amanhã, já na fase nova, acontece o eclipse. Então, se as coisas estiverem bem intensas, respira, né? Aquele lugar de agir no impulso, de falar no impulso. Quando você viu, você já fez, já falou, né? E aí é bom relembrar que Mercúrio está retrógrado em Áries, pedindo revisão desses lugares. Por mais desafiador que seja em certas situações, é respirar, é trazer o discernimento, é ponderar, e utilizar esse impulso para aquelas coisas que são boas, positivas, né? De não ficar travada em coisas que não tem porquê aí dentro dos movimentos que você sabe que precisa fazer. E então essa é a revisão, essa é a condução, esse é o lugar para se trazer para a presença, para você entender, né, o eclipse, a energia, essa conexão também com tudo que vai sendo trazido aqui, essa consciência da energia, de que os planetas e os movimentos, eles não ocasionam nada, eles são um holofote ali em determinados temas que já estão acontecendo e pedindo na sua vida um lugar de maior consciência. Vênus, que estava em Áries também, ela já voltou para Peixes no movimento retrógrado e só volta para Áries no final de abril no movimento direto. Então tem alguns pontos também nessa energia de Peixes a serem revisados, inclusive da confiança do seu poder intuitivo, né? Eu falei sobre isso tanto no episódio do dia 26 quanto do dia 27, sobre a diferença de quando é a intuição e quando é a mente. Eu falei de idealização também e de sonhos. Então, está bem interessante sintonizar nesses episódios. Lembrando que todos os episódios ficam lá no Spotify, então você pode sintonizar também por lá. E esse pré-eclipse, né, que vai ser aí trazendo no dia de hoje essa conexão, essa presença, essa consciência, porque final de semana vai trazer essa sintonia com todos esses movimentos, né? Para algumas pessoas é mais perceptível, para outras menos. Então observe o que a vida tem te chamado. Para quais movimentos para você fazer nos próximos tempos, passos que você não está dando, mas que já estão dentro do seu possível, ou coisas até mesmo que você só começou, mas não deu continuidade, né? Sabendo que isso vai te levar adiante. Então, permita observar o quanto que você está comprometida com os seus passos, lindeza, com as sementes que você semeou também. Então, não adianta só dar água ali para a sua semente, né? E não fazer também, arar, tirar as plantinhas, arar a terra, né, dar as substâncias ali necessárias para aquilo crescer. Tem as plantas aí que são bem sobreviventes, que mesmo sem água, sem nenhum tratamento, elas crescem ali, né, são as rebeldes, as que insistem ali em te mostrar que é por aqui, né, você também que se sente como uma sobrevivente na vida, diferente aí dos padrões, talvez você se sinta como essas plantas que resistem ali apesar dos pesares, estão ali firmes, acreditando no seu melhor, mas, né, percebendo isso, dê água para sua plantinha, não deixe ela seca. Então, trazer essa consciência do comprometimento com os seus passos, com os seus movimentos, com as sementes que você tem semeado, que você semeou, né? Isso tudo também tem conexão com a frequência que vibra no dia de hoje da semente autoexistente no Tzolk'in, e também com a Lua, né, que entra em Áries mais tarde. Então, apesar dos pesares,
Você, mulher que está aqui, né, confia aí no crescimento que você tem dado para a sua vida, nos seus pequenos passos, acreditando em si, né? E é esse o caminho mesmo, porque se você for esperar aí a validação, ali aplausos, reconhecimento das fontes externas, talvez você se frustre, né? Essa semente ali não vingue. Então, isso eu falo também por experiência própria, por esperar ali, às vezes, de pessoas que estão ao seu redor, ou até mesmo da sua família, né, para te auxiliar no seu processo de acreditar em você, de confiar, de ancorar a sua força, mas isso não acontece. E aí vem aquelas fases que você se descobre sozinha, né, e isso aconteceu também em muitos pontos da minha jornada, quando a minha planta estava ali apenas lutando por um solzinho, por uma vitamina, que nem mesmo eu tinha força para cultivar essa planta. E aí, né, quando a ficha cai, ok, você entende que se você não confiar, se você não der estrutura para essa planta crescer, ninguém vai fazer por você. Né, porque talvez as pessoas não tenham forças nem para fazer isso na vida delas. Então, precisa também pensar, talvez, dessa outra perspectiva. Então, se né, a pessoa não dá nem sustento para as próprias ideias, projetos, como é que ela vai, né, auxiliar na força do que está fora dela? Então, se você é essa pessoa hoje, inclusive, que não está dando sustento nem para suas próprias ideias e seus próprios projetos, eu sugiro você pegar esse boom energético desse eclipse em Áries, e tudo que está ali na energia de Áries, né, logo mais temos Saturno, temos Netuno, então é aquele lugar, bora lá, deixa eu aqui reconhecer o meu lugar, ir atrás dos meus sonhos, validar a vida que eu quero criar, o que eu quero viver, né, pois é por aí que você vai continuar crescendo, porque se você esperar de fora, você vai se frustrar, ou talvez até se paralisar aí. E é saber separar, dentro desse ponto de vista, o joio do trigo também na sua vida, do que impulsiona a sua planta adiante, que te fortalece, por mais que você tenha isso e saiba que isso vem de você, né, e é um caminho seu com você, mas é importante se nutrir, né, também de pessoas que te motivem em dias que você talvez não se sinta tão motivada ou períodos da sua vida, né? Então, é importante perceber, porque isso abre um ponto importante a se falar da ferida da rejeição, que é essa plantinha que ficou ali sobrevivente, né? E aí isso abre uma ferida da rejeição, brota esse lugar interno da psique, porque uma hora, né, esse lugar ele, por mais desafiador que seja, né, ele é preciso olhar para ele, essa ferida da rejeição que nasce também, por mais que você seja uma sobrevivente, porque todos nós queremos aqui pertencer, né? E esse senso de pertencimento, ele faz parte de uma vida saudável. E quando você se percebe diferente ali dos padrões, dos valores da sua família ou da comunidade que você está inserida, isso é um prato cheio para despertar a ferida da rejeição, porque todos aqui nós queremos ser aceitos. E aí eu te pergunto se você tem se aceitado em primeiro lugar, aceitado que você quer fazer certos movimentos, aceitado que você quer coisas diferentes para sua vida, né? E se você tem construído essa força interna para você pertencer a si mesma, porque esse é o passo para você ir curando esse lugar da rejeição. Se você, né, se sente deslocada, você pode deixar o potencial de uma semente morrer dentro de você, sem dar esse sustento, né? E aí é importante olhar, né? Senão essa planta murcha ali, por mais que ela tente sobreviver, ela sobrevive por muitos ciclos, mas uma hora você vai precisar da água, vai precisar dar ali as substâncias necessárias. Então, lindeza,
Pare de buscar validação, comece a focar a sua cabeça em você, na sua vida, nas suas sementes potenciais, a validar mais a sua intuição, a validar também tudo que você já conseguiu na sua vida até hoje. Olha quantas coisas boas você já fez, né? Quantos sonhos que você já realizou. É importante pertencer a si, a sua identidade. Esse caminho te faz não mais querer pertencer a lugares que não te cabem. Então, olhar para lugares rejeitados, para acolher, né, para ver, para curar, é o caminho para você compreender que o seu lugar é pertencer a si mesma. Cada vez que você rejeita partes suas, aquilo toma uma proporção na sua vida de minar as suas sementes potenciais. Então, olhar para isso é validar também que existem esses lugares sombrios, né? E que pedem também um lugar de pertencimento dentro de você, porque isso habita toda a sua natureza. Então, diante dessas energias, desse eclipse amanhã, que eu vou falar mais no episódio de amanhã, estruture os movimentos para os próximos meses, porque essa energia atua dentro de um campo, né, até os próximos eclipses. Entenda o que está em transição aí também na sua vida, e se fortaleça a sua planta, as suas sementes potenciais, porque esse encaixe, ele é interno, ele não está fora, né, caso você se sinta desencaixada no momento. Então, é buscar esse encaixe dentro e entender que a vida do lado de fora, ela vai se encaixando, a planta vai ganhando estrutura, ela vai se fortalecendo, né, à medida que você vai se encaixando dentro aí dos passos que você dá fora, tudo vai entrando dentro de um encaixe e vai validando aí o caminho que você está trilhando. Então, espero que essa mensagem te encontre bem no dia de hoje e nós voltamos por aqui. Gratidão. Namastê.